Glória a Deus. Eu quero dar continuidade na nossa série de mensagens. Nós estamos falando, vou pedir para o pessoal da mídia já projetar para nós o tema dessa noite. Nós vamos falar sobre eliminando a criptonita. Essa série já tem sido um instrumento de Deus para nos abençoar. E hoje eu quero dar continuidade nela. Estarei aqui falando sobre o nosso quarto ponto, do livro Criptonita, que já tem sido um instrumento de Deus para ministrar as nossas vidas. E eu quero ir direto ao ponto já com você, sem enrolação, Quero ir direto ao ponto, dizendo que a mensagem de hoje ela é bem objetiva e ela traz para nós, de uma forma bem aplicável à nossa vida diária, como lidar com a questão da santidade e com a questão do pecado. É isso mesmo, dentre as nossas ministrações que foram distribuídas, coube a mim esse quarto ponto, que eu confesso que a hora que eu li, eu falei, puxa, esse tema podia ter caído para outro. Era um tema bem desafiador, e como hoje no culto pela manhã eu também já falei, quando eu estava lendo essa quarta parte do livro, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade, então eu tive que ler muitas vezes, tive que realmente entender aquilo que estava sendo escrito, para que a mensagem pudesse ser um pouquinho mais clara essa noite. Mas eu quero começar com aquilo que John ele estabelece como algo necessário para que nós possamos entender, E ele meio que classifica o tipo de consciências que existem a respeito do pecado. E ele vai falar sobre uma primeira consciência, eu já vou passando ela aqui para você, deixa eu ver se está funcionando aqui, tá bom. E é a consciência cauterizada. Ele diz ali que, em primeiro lugar, existem aqueles que escolhem ignorar o pecado por causa de seus corações duros. Eles estão, essas pessoas estão imunes à realidade de partir o coração de Deus. O Senhor lamenta sobre eles. Aqui o texto de Jeremias 8,12 diz: ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha. Ali nós temos a frase: a consciência deles é fraca, às vezes até o ponto de ser cauterizada. Então, o autor do livro, ele classifica dentro dessa primeira consciência, uma consciência cauterizada, de alguém que peca deliberadamente, mas, conforme o texto que nós lemos aqui de Jeremias, eles não sentem vergonha pela sua conduta errada. E eu acredito que eu também tenho muita fé ao pronunciar isso, mas eu acredito que isso aqui diz respeito ao menor número de pessoas. Eu realmente não creio que a grande maioria das pessoas não sente nada. Eu não creio que a grande maioria das pessoas não pesa sequer a consciência ou não sentem-se envergonhados. Mas sim, existem muitas, não estou falando de poucas, mas muitas pessoas cuja consciência espiritual é cauterizada a ponto de muitas vezes ferirem o coração de Deus com os seus pecados, e muitas vezes essas pessoas sequer sentem vergonha. É aquilo que nós chamamos do espírito da iniquidade. A pessoa vive na iniquidade de uma forma tão deliberada que nem ela mesma mais percebe a vida de pecados, a sutileza com que o inimigo muitas vezes tem atacado a sua vida, tem muitas vezes enfraquecido a sua vida. Mas o que é pior de tudo isso é aquilo que Jeremias falou: sequer essas pessoas sentem vergonha. Então John classifica isso como um tipo de consciência cauterizada. E ele fala, continuando, sobre uma segunda consciência, que é a consciência acomodada. São pessoas que agarram-se firmemente à verdade de que nos tornamos santos em Cristo, mas acreditam na mentira de que não é necessário viver uma vida santificada. Paulo aborda essa mentalidade especificamente quando ele escreve lá em Romanos 6, 1 e 2, inclusive texto que o pastor Fabiano usou na semana passada, quando ele diz: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Jesus aqui
não quer somente nos livrar da sentença do pecado, mas também da escravidão do pecado. E esse é o tipo de pessoa que muitas vezes costuma levantar argumentos, né, para poder justificar a sua consciência acomodada. O pecado já está fazendo parte de sua vida. De alguma maneira essa pessoa também entende que o Senhor o salvou, que o Senhor o abençoou, mas é muito mais fácil, né? Segundo, opa, tá tudo bem aí? A famosa discoteca. O que aconteceu aí, gente? Não sei, agora estou no escuro aqui. Beleza? Aí deu certo. Muito bom. Gente, vamos aplaudir esse pessoal da mídia, pessoal abençoado, ó. Glória a Deus. Aplaudiu antes de resolver, agora se não resolver vai ficar ruim, hein, Rodrigo? Obrigado. Voltando aqui ao nosso assunto, essa consciência acomodada, então, faz com que algumas pessoas, elas acreditem que simplesmente são santas, mas, de alguma maneira, dentro do coração delas, elas não conseguirão sair da escravidão. E é por isso que isso gera um certo comodismo nas suas almas. Elas não querem lutar contra o pecado, elas não querem lutar contra as adversidades espirituais em sua vida. Isso vai gerando um comodismo, essas pessoas vão estacionando na fé. Isso tudo, aos nossos olhos, e principalmente depois de ler, né, os princípios do livro Kryptonita, nós entendemos que isso é uma forma de enfraquecer o homem, de enfraquecer as pessoas, e sem dúvida nenhuma, essas pessoas que, por consciência cauterizada ou por consciência acomodada, no dia do tribunal de Cristo, certamente ouvirão aquelas palavras: afastem-se de mim, porque são pessoas que permitiram que o pecado fosse avançando, fosse se instalando nos seus corações, quer por consciência cauterizada, quer por acomodação espiritual, por autojustificação. As pessoas, de alguma maneira, sim, elas receberão a recompensa daquilo que muitas vezes está sendo a posição do seu próprio coração. E isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus, e o livro deixa muito claro também as consequências do pecado, embora não seja esse o teor da mensagem. Mas eu quero ir direto ao terceiro ponto, terceiro tipo de consciência que John Bevere classifica no livro como sendo uma consciência também de pecado, mas com algumas características diferentes. Ele fala o seguinte: em terceiro lugar, existem aqueles que estão lutando para se libertar do pecado. Eles querem sair, mas o pecado os aperta. Ainda não descobriram na palavra de Deus como exercitar a sua liberdade pela fé. Quando pecam, o seu coração fica partido por causa do seu amor por Deus. Eles se arrependem verdadeiramente, preste atenção nisso. Não é um tipo de arrependimento fogo de palha, não. Eles se arrependem verdadeiramente, mas caem no pecado de novo após algum tempo. Infelizmente, uma das coisas que os mantém em escravidão é a culpa, é a condenação daquilo a qual estão presos. A vergonha do seu pecado também os oprime. E essa talvez seja um pouco mais comum da grande maioria de nós, que é um tipo de consciência pesada pelo pecado praticado. Obviamente que o Senhor não deseja que nenhum de nós, os seus filhos, vivamos com consciência pesada. Isso é um fato. Mas nós não podemos negar que entre as três consciências aqui, a cauterizada, a consciência acomodada, essa consciência, que é a consciência pesada, é a que talvez melhor define uma pessoa temente a Deus. Porque uma pessoa temente a Deus, ela não quer pecar. Uma pessoa temente a Deus, ela sabe não só a consequência, mas ela reconhece o quanto ela retrocede na fé todas as vezes que ela permite que o pecado faça morada em sua vida. E como eu disse, mesmo que não seja o nosso entendimento de que o Senhor deseja
consciências pesadas, eu acredito que pelo menos uma pessoa que está em consciência pesada é sinal de que ela teme a Deus, de que ela não está confortável com o pecado, de que o pecado instalado em sua vida gera retrocesso, gera maldição, faz com que você esfrie na fé, faz com que você se distancie dos princípios da palavra de Deus. Quanto a isso, o livro Kryptonita nos informou de várias situações, e eu até poderia pontuá-las aqui, mas não é o objetivo essa noite. Até porque a grande maioria da igreja está lendo o livro, está refletindo, está fazendo devocionais. Então você mesmo pode procurar as kryptonitas, ou seja, tudo aquilo que muitas vezes enfraquece você na fé, tudo aquilo que muitas vezes torna você cativo na escravidão diante do pecado, fazendo com que o inimigo ganhe vantagem sobre a sua vida. E essa consciência pesada, ela não é o ideal para as nossas vidas, mas de alguma maneira ela mostra o temor dos nossos corações. Muito bem, John, ele usa uma história específica dele para poder ilustrar isso um pouco melhor. Eu acho bastante interessante essa parte, porque o autor ele não estava realmente querendo impressionar ninguém, até porque ele foi extremamente vulnerável. Quando a gente pensa sobre John Bevere, talvez um dos escritores cristãos mais influentes do mundo, você pode imaginar que esse homem talvez tenha vivido uma vida como um anjo, né, separado, em um lugar celestial, talvez vivido em um mosteiro, e a verdade é que não. Lá ele expõe um pouco da sua vida, e uma das histórias que ele conta é que quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi exposto pela primeira vez à pornografia. E naquela época, diferente dos nossos dias, que a pornografia está tão explícita e fácil de ser acessada pelos mecanismos eletrônicos, naquela época não existia isso, então ele foi exposto através de revistas pornográficas, com 12 anos. E ele fala que aquilo foi se tornando algo viciante na vida dele, de modo que, com o passar dos anos, sem que talvez ele percebesse, quando ele se ligou, ele já estava viciado em pornografia. E ele expõe a sua história, ele expõe a sua luta, ele expõe todas as crises que ele estava vivendo, mas o fato é que o tempo passou. Ele se converteu aos 19 anos, quando ele entregou verdadeiramente a vida dele para Jesus. E ele fala que aos 19 anos, então, ao entregar a sua vida para Jesus, a pornografia diminuiu, mas ela ainda tinha um espaço no coração dele. E ele estava num ambiente universitário, nessa época ele estava estudando, fazendo a faculdade, e lá era exatamente o ambiente propício, porque lá os amigos o influenciavam ainda mais, e outras pessoas também viciadas estavam uma passando para o outro, e ele mostra como que ele teve que travar uma luta, uma guerra espiritual, porque agora ele era uma nova criatura, agora ele era um homem de Deus. E ele fala que essa fase da vida dele foi uma fase que ele conseguiu vencer boa parte das inclinações que ele tinha para esse pecado. E os anos se passaram, embora tenha diminuído, ele não conseguiu vencer por completo, mas ele tinha um chamado muito forte do Senhor. O livro, se você está lendo, já leu a parte 4, mostra que todos os dias ele acordava pela manhã, às 5 horas da manhã, só para orar pelos propósitos de Deus, para que nações se rendessem ao Senhor, para que vidas fossem transformadas. E ele demonstra toda essa trajetória de crescimento em Deus, mas a verdade mesmo é que os anos foram se passando, ele ingressou na vida ministerial como um pastor, ainda era um pastor ajudante, mas era um pastor em uma igreja, e ele estava ali servindo o Senhor com intensidade, ele tinha paixão por almas, mas mesmo assim a luta continuava lá no coração dele, e ele tinha uma grande vergonha, porque ele pensava, puxa, eu sou um ministro do Senhor, estou sendo cada vez mais preparado para viver todos os propósitos de Deus, como eu posso me render? Como eu posso ser um escravo ainda? Então, ele conta a história que um pastor, um missionário estaria fazendo uma visita à sua igreja, e era um missionário que era muito conhecido na área de libertação. E ele pensou, essa é uma grande oportunidade para eu confessar o meu pecado, para eu realmente viver uma vida diferente. E ele foi buscar esse pastor no aeroporto, e ele viu a grande oportunidade quando ele estava
exatamente do lado daquele homem de Deus, ele pediu para parar o carro e ele confessou tudo aquilo que ele estava vivendo na sua intimidade. Ele confessou todas as suas dores, e ali fala que ele chorou muito, e ele falou, olha, eu não sei como me libertar disso. E aquele homem de Deus impôs as mãos sobre ele, orou, pediu a Deus que libertasse ele, orou por libertação, passaram os dois ali um processo juntos, orando. De novo ele fala que melhorou, mas ele ainda não conseguiu a sua libertação. E a verdade é que o tempo foi passando, e mesmo com a sua conversão, mesmo com a oração daquele homem de Deus, ele ainda não se via completamente liberto. Ele ainda sentia uma carência muito grande, uma necessidade muito grande de resolver os seus problemas íntimos através da pornografia. E essa luta foi constante no coração dele. Passados alguns anos, ele entendeu da parte do Senhor que ele precisava tirar um tempo de jejum. Ele fica num apartamento sozinho por cerca de uma semana, 15 dias, somente com água, frutas e a Bíblia, a palavra de Deus. E depois dessa ocasião, de fato, ele se libertou da pornografia. E passou-se mais um tempo, ele fez uma pergunta para o Senhor. E a pergunta que ele fez para o Senhor foi: Deus, por que demorou tanto tempo? Por que eu não consegui me libertar? Por que mesmo orando para que aquele pecado cessasse da minha vida, por que demorou tanto tempo? E ele tinha um questionamento muito grande no seu coração. Por que a sua autolibertação já não fez efeito lá na sua conversão? Por que a sua autolibertação não fez efeito quando o homem de Deus impôs as mãos sobre a sua cabeça? E então Deus vai responder para ele, e ele usa um texto bíblico para poder ensinar isso. Quero já compartilhar ele aqui com você. É o texto de Tiago, aonde junto com o texto, o Senhor mostra que a oração dele era uma oração equivocada. O Senhor mostra que a oração dele por libertação não estava no lugar certo. E aqui nós vemos a carta de Tiago dizendo: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções. E esse foi o ponto fundamental para que John pudesse rever a sua própria oração. Por que ele estava pedindo errado, afinal de contas? Porque, na verdade, John, quando entendeu que aquele pecado estava afetando a sua vida, muito mais do que pensar que o seu pecado pudesse ferir o coração do pai, ele estava mais preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado, de fato, com o escândalo que seria. Imagina, eu sou um ministro do Senhor, estou sendo preparado para ser um pastor. Como assim, se a minha intimidade for exposta para todas as pessoas, isso vai ser um escândalo na igreja? Provavelmente eu vou perder o ministério, eu vou perder a família. Então, a preocupação dele, quando orava, era meramente a consequência do seu pecado na esfera social. E de fato ele não estava errado por um lado, porque sim, o pecado também tem as suas consequências na esfera social. Mas Deus queria mostrar para ele que o coração dele não tinha entendido a maneira com que deveria exatamente se arrepender. E ele demorou tanto tempo quanto eu demorei para entender. Quando li o livro, porque pensava: onde ele quer chegar com isso, onde essa mensagem realmente quer chegar, porque afinal de contas ele se arrependeu, e ele se arrependeu mesmo, só que ele se arrependeu até uma parte do seu pecado. Ele se arrependeu pensando somente na reputação, nas consequências, no que falariam, no que possivelmente ele podia perder quando as pessoas soubessem que a sua intimidade foi exposta. E aqui eu coloquei uma frase do livro para que nós possamos entender um pouquinho mais claro, que era entender onde estava o foco da sua libertação. O fato é que sim, nós nos entristecemos quando pecamos. Muitos de nós provavelmente sentimos um tipo de peso na consciência, como alguém que está triste por mais uma vez ter errado o alvo.
e sabe que colherá as consequências do seu erro. É uma tristeza do tipo: e agora? Meu casamento vai acabar, a minha empresa vai fechar, a minha reputação será manchada, enfim. Não é uma tristeza segundo Deus, não é um sentimento porque eu feri o coração do meu Senhor. A respeito disso, Paulo declara à igreja de Corinto, dizendo: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à libertação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Basicamente ele está falando sobre dois tipos de tristeza, que nada mais é do que o arrependimento que aquele homem de Deus estava tendo. Era sim um arrependimento, mas era um arrependimento segundo o homem. Apenas, como dissemos aqui, pensando na sua reputação, pensando nas consequências do seu pecado. E isso é muito normal entre nós. É muito normal isso no meio do povo de Deus, porque com uma certa constância nós vemos o povo de Deus mais preocupado com a consequência na esfera social. Agora, vamos entender isso claramente. A tristeza aqui, a palavra de Deus está dizendo em 2 Coríntios 7, de 9 a 10, segundo Deus não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à libertação. Diga comigo assim: arrependimento que leva à libertação. Então a palavra correta ali em algumas traduções é salvação, mas é a mesma raiz grega da palavra libertação. Portanto, arrependimento necessariamente precisa produzir em nós o quê? Libertação. A tristeza, segundo Deus, produz em nós um anseio por sermos libertos, por sermos tratados pelo Senhor. Aqui a Bíblia está falando sobre dois tipos de tristeza, como você bem está entendendo. Uma é segundo Deus, a outra é segundo o mundo. E o que distingue exatamente uma da outra? Como que você pode diferenciar a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo? Eu quero usar dois personagens da Bíblia, dois reis na verdade, Davi e Saul, para ilustrar isso aqui um pouquinho melhor. E aqui eu quero usar a vida de Saul primeiro, dizendo que Saul, como nós todos sabemos, desobedeceu a Deus no incidente com os amalequitas, quando ele foi chamado pelo profeta Samuel. Ele negou, mas Samuel foi implacável. Então Saul colocou a culpa no povo somente após a persistência do profeta. Ele finalmente disse: eu pequei. Depois que ele confessou, disse rapidamente a Samuel: agora honra-me perante as autoridades do meu povo, perante Israel. Esse primeiro personagem é uma ilustração bem clara do tipo de coração que está somente pensando na sua reputação. Saul, quando pecou, ele reconheceu o pecado, é verdade. A Bíblia está dizendo que ele reconheceu sim que ele pecou. Mas quando ele pecou e reconheceu o seu pecado, imediatamente o que a Bíblia diz é que ele chama Samuel. E ele pede para que Samuel meio que interceda diante do povo, pedindo a Samuel para que novamente honre a ele diante das autoridades, porque quando o pecado de Saul foi exposto, o pecado dele foi exposto na frente da sua própria equipe de liderança. E agora ele estava muito desconfortável com isso. Agora ele estava precisando que o Senhor pudesse de alguma maneira, talvez restaurar. Esse era o desejo dele, mas tudo isso dizia respeito tão somente a uma coisa: reputação. Ele queria limpar a barra dele com o povo. Ele não estava preocupado se o seu pecado feriu ao Senhor, ele não estava preocupado se de alguma maneira os princípios divinos, o relacionamento dele com Deus como rei havia sido afetado. O que a Bíblia fala é que ele estava mais preocupado realmente com a reputação. E é isso que nós precisamos analisar. Qual era o foco da oração de Saul? O foco da oração dele era meramente a sua reputação. Ele reconheceu sim que pecou, mas ele queria imediatamente ser honrado diante das pessoas, diante do profeta, para que a vergonha que ele passou pudesse ser talvez revista pelo profeta e ele conseguisse novamente a sua honra. Agora vamos ver sobre a vida do rei Davi. Onde estava
a tristeza, porque Davi era um rei como Saul, também ele pecou, também ele feriu princípios e também feriu o coração de Deus, mas veja a diferença entre um e outro. Por outro lado, também pecou grandemente, que está falando sobre Davi, que cometeu adultério com a esposa de outro homem e manipulou o assassinato do marido dela para cobrir o seu pecado. Gente, um pecado gravíssimo esse. O profeta Natã o confronta então na frente da sua equipe de líderes do povo, e no momento em que o pecado é exposto, Davi se joga no chão e diz: pequei contra o Senhor. Olha a diferença. Saul disse pequei, Davi disse pequei contra o Senhor. Tem uma diferença muito clara aqui que talvez, a grosso modo, passe desapercebido, talvez da nossa capacidade de interpretação, e eu, como já reconheci algumas vezes, demorei um pouco para entender onde exatamente o autor queria chegar com essa exposição, mas aqui fica claro que o coração dos reis eram diferentes com relação ao arrependimento e o pecado. E eu acredito, principalmente agora, depois da exposição dessa leitura, que conosco também não é diferente. Que muitos de nós também, como Saul, pecamos e nos arrependemos, pecamos e reconhecemos, muitas vezes, o teor do nosso pecado, mas todo o nosso reconhecimento, todo o nosso anseio por ser restaurado ou por alcançar a misericórdia daquele erro que nós cometemos, tem a ver tão somente com a nossa reputação, tem a ver tão somente com a conservação das nossas conquistas. Veja bem, Davi foi sem dúvida nenhuma o rei mais honrado de toda a história, porque não somente no quesito administrativo, quando nós lembramos tudo aquilo que ele conquistou, mas também no sentido bélico, todas as guerras que ele travou e venceu, todos os soldados que ele formou, tudo isso estava palpável, visível, porque agora ele estava vivendo num palácio, porque agora ele tinha o exército mais temido de toda a face da terra, porque agora ele tinha construído ao seu redor um verdadeiro império próspero, com um exército gigante ao seu lado, poderoso, temido por todas as nações. Davi também podia ter, talvez, usado, vamos dizer assim, essa sua influência. Davi podia ter pensado: olha, eu tenho um palácio, eu tenho um exército, se o meu pecado for exposto, se a minha vida for publicada, se a minha vida íntima, se aquilo que eu cometi, se os meus erros forem expostos a todas as pessoas, certamente eu vou perder tudo isso. Mas ele era rei, ele tinha poder para mandar, ele tinha poder para desmandar, ele tinha poder inclusive para matar. E se ele quisesse, naquele momento que Natã estava ali apontando o dedo no seu nariz e falando do seu pecado, se ele quisesse, ele podia inclusive ter mandado matar o próprio profeta. Mas ele não fez isso. Mesmo com todo o poder que ele tinha, mesmo com toda a influência de rei que ele tinha, mesmo com tudo que ele tinha construído, mesmo assim, esse homem vai, ele se joga no chão, é o que a palavra de Deus está dizendo. E ele não somente, como Saul, ele não somente disse pequei, mas o que a palavra de Deus diz claramente é que ele reconheceu: pequei contra o Senhor. E essa é a diferença. A diferença é que, ao admitir o erro, ao admitir o pecado, muitas vezes nós podemos estar pensando somente na consequência da nossa vida social, quando na verdade o que nós entendemos depois da leitura e da compreensão desse livro é que o nosso pecado, ele precisa ser tratado de uma tal maneira que nós reconheçamos que nós não ferimos apenas a nossa vida no sentido das consequências que teremos, mas nós ferimos o coração de Deus. Foi isso que Davi entendeu. Foi isso que a vida dele exatamente nos fez entender, porque
Agora Davi estava atirado aos pés do Senhor. Agora Davi estava lamentando o seu pecado. Agora Davi estava reconhecendo que ele feriu o relacionamento dele para com Deus. Um texto que fica ainda mais claro é o texto de Salmo 51, verso 4. Quando ele diz: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Irmãos, quando nós pecamos, será que temos coragem, será que temos ousadia para fazer uma oração como essa que o rei Davi fez? Ele reconheceu que ele pecou, mas muito mais do que isso. Ele disse a Deus: o Senhor tem razão em me condenar. Porque quando pecamos, o nosso coração imediatamente se inclina por misericórdia, Senhor. Senhor, não destrua a minha vida. Senhor, não permita que o mal chegue à minha tenda. E logicamente, a nossa consciência nos faz pensar que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, que a misericórdia dele vai ser lançada sobre o nosso coração. Mas o caso de Davi mostra que a ousadia desse homem era tão grande que ele mesmo se lança aos pés do Senhor em reconhecimento do seu pecado. Mas não somente isso, a Bíblia fala que ele declara: Senhor, o Senhor é justo, pode me condenar. Se eu errei, pode me condenar. Eu pergunto a você, você tem coragem de fazer uma oração como essa? Sabe, esse homem diferente de Saul, e nós estamos falando aqui de um erro que é gravíssimo, tá? Não estou falando sobre talvez algo que não pudesse afetar um terceiro, algo que era somente um pecado íntimo. Não, era um pecado que afetou outra família. Você lembra da história? Que levou à morte, inclusive, de Urias, que fez com que ele cumprisse um assassinato. Então não era qualquer pecado, não era um pecado que atingia somente a sua vida íntima, era um pecado que atingia outras famílias, era algo gravíssimo. Mas a maneira com que ele se arrepende, a maneira com que ele vai aos pés do Senhor, inclusive a palavra fala sobre uma semana de jejum que ele tira depois, da maneira com que ele se reveste de pano saco de cinza, em reconhecimento do seu pecado, para deixar claro que ele estava errado, e que toda a condenação que viesse da parte do Senhor para a sua vida era correto. Esse é o coração de um homem diferente. Então aqui nós vemos que a tristeza segundo Deus é diferente da tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza segundo Deus me leva para esse lugar de reconhecer o meu pecado, de confessar o meu pecado, mas muito mais do que isso, me leva ao fato de muitas vezes pedir perdão porque eu feri o coração do Senhor. Porque eu negligenciei o meu relacionamento com Deus. Porque eu passei por cima, muitas vezes, da minha intimidade com o Senhor. Eu permiti que a minha intimidade com o Senhor fosse violada diante do meu pecado. E isso é uma afronta contra Deus. Só que homens como Saul não reconheciam. E eu temo a Deus que homens de nossa geração também não reconhecem. Tudo que eles pensam é: eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer, porque isso pode se tornar uma consequência sobre a minha vida. Mas não está pensando sobre a maneira com que está ferindo o coração do Senhor. E Davi tinha essa consciência clara. Eu quero falar um pouquinho mais, entrando nesse princípio sobre pecado e santidade, como eu disse no começo. E esse é um ponto que o texto e o enredo da história nos fez refletir bastante, porque talvez isso se pareça muito com a nossa própria luta. Diariamente eu e você travamos lutas espirituais. A tentação, o pecado não é brincadeira. Nós sabemos o quanto nós somos afligidos. O homem e a mulher de Deus que é consciente do seu pecado, o homem e a mulher de Deus que um dia nasceu de novo, que é uma nova criatura, ele sabe que muitas vezes, diariamente, ele está ali travando a sua batalha, e isso não é fácil. Então muitos de nós podemos perguntar: mas
pastor, diariamente eu tenho que estar travando essa batalha. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque todos nós diariamente precisamos estar ao pé da cruz, reconhecendo a nossa fragilidade, exatamente para que o Senhor possa muitas vezes restituir a nossa vida. E isso nos leva muitas vezes a reconhecer que o fato de nós sermos santos em Deus é um fato maravilhoso, que as Escrituras apontam que eu e você somos santos sim em Deus, mas uma coisa é ser santo diante do Senhor e a outra coisa diferente é viver em santidade. A palavra do Senhor fala que nós somos santos. Então esse é um privilégio que nós recebemos da parte do Senhor, mas ser santo como uma forma condicional, abençoada por Deus, não necessariamente nos leva a viver uma vida de santidade. Porque a vida de santidade depende do teu posicionamento diário. Depende da minha e da sua posição em relação às escolhas que nós fazemos, em relação aos relacionamentos que nós temos em nossa vida. E para muitos de nós talvez isso não seja claro, e é muito mais fácil, como nós percebemos lá pela consciência acomodada, é muito mais fácil se acomodar em uma estrutura teológica que muitas vezes me livre da consequência, mas muitas vezes me leva também a pecar, sem que eu esteja consciente do meu pecado, reconhecendo que faltou posicionamento, faltou santificação, faltou a minha parte na história, e é sobre isso que eu queria falar com você agora, lendo outros 2 versos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 1, verso 4. Quando a palavra de Deus nos diz, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Preste atenção nisso, a Bíblia está nos dizendo que Ele nos escolheu nele, para sermos santos. E aqui nós precisamos entender, a Bíblia está dizendo que eu e você somos santos. Essa não é uma declaração minha, essa é uma declaração do Senhor. Desde o início, desde a criação do mundo, o Senhor nos elegeu para sermos santos. Eu e você temos essa condição abençoada sobre as nossas vidas e, pasme você, nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos santos. Eu não preciso comprar a minha santidade, eu não preciso merecer, eu não preciso lutar para ser santo. Não, não é isso, e talvez essa seja uma das frases mais clássicas no nosso meio, a luta para ser santo. Aqui a Bíblia está nos garantindo que o Senhor já decretou isso sobre as nossas vidas, nós somos santos, eu não preciso comprar, eu não preciso fazer nada para que eu me torne uma pessoa santa, aliás, para que eu reflita a santidade que Deus já liberou sobre a minha vida, e eu confesso que esse foi um dos pontos que mais me deixou confuso na interpretação desse texto, e a coisa só começou a clarear um pouquinho mais quando um outro texto veio, que é 1 Pedro 1, 14 e 15, e acredito que para você também vai passar a fazer um pouquinho mais de sentido depois da leitura desse texto, quando a Bíblia diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que vocês fizerem. E aí aqui existe uma clareza daquilo que John estava explicando nesse capítulo do livro. Há uma diferença muito grande entre santidade posicional e santidade comportamental. Quando a Bíblia diz que desde a fundação do mundo Ele nos chamou para sermos santos, essa é a santidade posicional. Ele legou isso sobre a nossa vida. E não há nada que eu faça que possa mudar essa condição. O Senhor nos abençoou com a posição de santos. Mas no texto agora de Pedro,
fica bem claro que há uma diferença entre santidade posicional e santidade comportamental. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ele vos chamou para serem santos, mas santos em tudo que vocês fizerem. Tem uma tradução que fala um pouquinho diferente, que fala, santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, está falando sobre a santidade na esfera do comportamento. E é aqui que vamos dizer assim, é aqui que o conflito começa. Porque uma coisa é a condição, somos santos. E a outra coisa é estabelecer uma vida de santidade. Porque, gente, a parte do comportamento é complicado. Eu e você provavelmente entramos em constante guerra, em constante batalha contra todas as nossas inclinações carnais, contra tudo aquilo que muitas vezes a gente sabe que é perigoso, que tem o poder de nos tirar da presença de Deus, que muitas vezes tem um risco até de que através de alguns tipos de comportamento nós possamos nos esfriar, nos distanciar, perder a nossa fé. E quando o John começou a falar sobre isso, ele usou um pouquinho da ideia do início da sua vida cristã, porque ele ficava muito frustrado na vida dele, porque assim, ele já tinha entendido que Deus o tinha chamado para uma vida de santidade, mas mesmo sabendo disso, ele caía em pecado. Mesmo sabendo que ele precisava ser santo, irrepreensível, conforme a palavra diz, mesmo sabendo, conforme o texto que nós acabamos de ler, sede santos em todos os vossos procedimentos ou comportamentos, ele começou a entrar numa guerra com ele mesmo, porque às vezes ele estava lá no domingo à noite na igreja, o Senhor falava com ele se enchia de entusiasmo e ele pensava, agora eu não peco mais. Agora eu entendi, agora eu vou. E às vezes ele era tomado por essa emoção, mas às vezes no meio da semana algo acontecia e ele pecava novamente. E ele começou a entrar numa luta muito grande, até que ele descobriu um princípio na sua vida que era desconhecido até então. E ele fala que isso foi um grande divisor de águas na sua vida. Por quê? Porque ele viu que por ele mesmo ele não conseguia. Ele já estava entrando em depressão, ele se frustrava, porque ele tentava viver uma vida santa, ele tentava se posicionar, mas nada daquilo que ele tentava dava certo. Alguém se identifica? Eu creio que boa parte de nós se identifica com isso, porque é exatamente assim que a gente vive. Você tem consciência do pecado e eu também. E é óbvio que nós somos inteligentes o suficiente para não querer viver na lama do pecado, para não querer viver na sujeira do pecado. Mas a pergunta é, nós conseguimos? Essa foi a grande crise. E quando John descobriu um elemento importante do conhecimento das Escrituras, isso mudou, fez com que a sua vida fosse transformada. E eu até anotei aqui, porque eu acredito que foi o ponto alto da leitura, foi a frase que mais me chamou a atenção. Eu falei, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos. Quando ele faz a seguinte definição, ele fala, graça é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Ou seja, ele descobriu a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Como nós acabamos de ler, é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Isso foi um poder novo sobre a sua vida. E aí ele começou a perceber que não era sobre ele, não era sobre a capacidade dele de controlar, não era sobre a capacidade dele de conseguir se manter santo, porque quando ele tentava se manter santo da sua maneira, pensando, não, essa semana eu não vou ferir o coração do Senhor, eu não vou pecar, todas as vezes que ele pensava assim, acredite, ele pecava. E é assim conosco.
Porque quando nós tentamos nos manter santos pelos nossos próprios esforços, méritos, ou mesmo que seja pela nossa performance espiritual, a consequência disso é uma só: frustração. Nós nos frustramos. Nós, normalmente, até entramos em depressão, nós ficamos deprimidos porque pensamos: por que eu não consegui? Porque errei de novo? Porque novamente eu estou na lama do pecado? Veja que a mesma crise que John viveu não é diferente da crise que Davi viveu, não é diferente da crise que os apóstolos, que os profetas, que homens e mulheres ao longo da história viveram, porque nós temos o mesmo DNA humano desde a criação. Nós temos uma natureza caída que se inclina constantemente para o pecado. E a Bíblia é clara sobre isso quando diz que o pendor da carne dá para a morte, quando o pendor do espírito dá para a vida. Mas nós pendemos para a carne. Então essa é uma luta geracional, essa é uma luta do Éden, que vem desde o Éden, da nossa criação. Porque nós somos seres pecadores. E o único remédio, a única força que eu e você podemos ter para resistir às artimanhas do inimigo sobre as nossas vidas é colocar a nossa vida debaixo da graça de Deus. É reconhecer, conforme John reconheceu, que graça é a capacitação imerecida de Deus e que é ela que nos dá a habilidade de fazer aquilo que você e aquilo que eu não conseguimos fazer sozinhos. Tem coisas que você não vai conseguir. Nosso poder, ele é limitado. Você e eu, nós podemos chegar até um certo ponto. Mas dali adiante, é só a graça de Deus operando sobre as nossas vidas que é capaz de nos trazer, então, libertação. Ele fala que ele não conseguia se libertar dos seus vícios, de outros hábitos pecaminosos, mas quando ele descobre a graça de Deus, ele entra num lugar de descanso de tal modo que aquilo que antes parecia um monstro sobre a sua vida se rende aos seus pés. Porque agora não tinha mais a ver exatamente com ele. Eu não sei quanto a você, mas eu me identifico muito com isso. Eu me identifico muito com essa humanidade, tanto de Davi, tanto do próprio John, quando reconhece que, sabe, a sua capacidade, a sua melhor performance, ela ainda não é suficiente. Porque eu posso falar: não, Senhor, mas essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou orar, tudo em cima da nossa performance. E é óbvio que eu não estou aqui tirando o crédito das disciplinas espirituais, como o jejum, como a oração, como a consagração. Obviamente que eu não estou falando isso. Mas eu estou dizendo que quando nós depositamos a nossa fé ou o anseio das nossas mudanças em cima de performance espiritual, nós estamos equivocados, tal como reconheceu o John. E aí tem algo bem interessante que eu fiz questão de trazer para que a gente possa já caminhar para o encerramento. Mas o John, quando ele venceu isso na vida dele, quando ele entrou nesse lugar de desfrutar da graça de Deus, ele ficou tão impactado com a diferença que foi viver uma vida debaixo da graça de Deus, superar o seu pecado, o seu vício, porque agora a graça de Deus estava sobre a sua vida, que ele resolveu fazer uma pesquisa entre muitas igrejas e denominações lá nos Estados Unidos, e ele queria saber como as pessoas definiam graça. E é bem interessante, eu inclusive anotei, ele fez essa pesquisa, né, o grupo dele, a equipe dele fez essa pesquisa com cerca de 5.000 cristãos nascidos de novo lá nos Estados Unidos. E a pergunta era: qual é a definição, ou pelo menos 3 definições sobre a graça de Deus? E olha só quais foram as definições que eles deram. Eles disseram o seguinte: quase todos associavam a graça de Deus à salvação,
ao perdão dos pecados e a um presente imerecido ao amor de Deus. Essa notícia era boa, mas o resultado trágico foi que menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. Menos de 2%. Isso é alarmante. E eu vejo que isso é, infelizmente, uma realidade nos nossos dias. Acredito que se alguém te parasse na rua hoje, perguntasse a você, qual é a sua definição sobre graça? Provavelmente muitos de nós lembraríamos daquele ensino básico, né? Graça é o favor imerecido. E está correto. Tal como está correto quando alguns responderam à pesquisa dizendo que tem a ver com salvação, tem a ver também com perdão de pecados. Isso não deixa de estar correto, mas muito mais do que isso, graça é a capacitação de Deus para que nós possamos vencer as nossas limitações. Então diga comigo assim, graça capacitadora. Então essa é a graça que Deus liberou sobre a nossa vida, é uma graça que nos capacita para vencer o pecado, para muitas vezes vencer as nossas lutas pessoais. Eu não coloquei na projeção, mas você conhece o texto, 2 Coríntios 12, 9, quando a palavra diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que a graça dele é suficiente, a ponto de se aperfeiçoar. Aonde? Na nossa vida perfeita? Na nossa performance espiritual? Não, a graça dele é suficiente para se manifestar nas nossas fraquezas. Por isso que Paulo fala, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Por quê? Porque agora não tinha mais a ver com a performance espiritual, não tinha mais a ver com as suas capacidades, mas tinha a ver com o lugar onde ele descansava a sua vida, na graça de Deus. Ainda há um outro texto em 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 a 3, onde a palavra de Deus diz, graça lhe seja multiplicada, seja esse o seu divino poder que ele nos deu, para que todo aquele que necessita de viver uma vida de piedade, ou seja, nesse caso, Paulo está dizendo que a graça é um poder divino sobre as nossas vidas. É o poder divino para que a gente possa viver uma vida de piedade. A graça de Deus, portanto, meus irmãos, ela é uma graça capacitadora. Na sequência daquilo que eu estava falando sobre a pesquisa, John, ele usa uma frase dizendo, a realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que acreditemos, e não podemos acreditar o que não sabemos. Portanto, não adiantava existir um poder de Deus se ele não sabia. E para muitas pessoas, talvez a sua grande crise está exatamente aí, pastor, eu não estou conseguindo vencer o pecado, mas você sabia da existência da graça transformadora, da graça que coopera com você? Sabe, você acha mesmo que o Senhor nos conhecendo, sabendo das nossas inclinações carnais, sabendo do legado que existia sobre as nossas vidas, nos deixaria desamparados a uma vida escrava ao pecado? Certamente que não. Tal qual o Senhor também nos deixou o Espírito Santo, porque sabia que depois de sua partida, nós precisaríamos de um consolador pelas nossas almas. Sim, a palavra de Deus diz que Ele então deixa o Espírito Santo como consolador. E tudo isso acontece exatamente porque o Senhor, em primeiro lugar, nos ama. Em segundo lugar, porque Ele reconhece e Ele sabe, porque Ele nos criou, Ele sabe da nossa limitação. Mas eu creio que Deus não nos chamou para viver essa vida de pecados. Muito menos Deus nos chamou para viver uma vida de consciência pesada. Eu tenho medo de pensar sobre isso. Mas às vezes, cristãos, homens e mulheres de Deus são pessoas sérias, não são pessoas que brincam com a fé, não.
mas são pessoas que vivem com a consciência pesada. Quero dizer uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor está hoje liberando você dessa consciência pesada. Quantos tomam posse disso? Porque não faz parte da nossa vida de fé, do nosso chamado. Viver pesaroso e pensando no meu pecado, a minha luta, ela não cessa, é terrível, todos os dias, parece que como uma cola ela me persegue, e isso nos leva a viver uma vida tensa, uma vida pesada, uma vida sem aconchego espiritual. Mas quando nós descansamos na graça de Deus, quando nós não reconhecemos que não é sobre nós, que não é na nossa força, não é no nosso braço, quando nós buscamos esse auxílio de Deus chamado graça, então nós conseguimos viver nesse lugar com uma atmosfera completamente diferente, porque ali é o lugar de descanso para a nossa alma. Então avalie isso. Consciência pesada pode até ser um apontamento de que você teme a Deus, mas não é o que Deus sonhou para a sua vida. Amém? Ali ele fala que se aproximadamente 2% dos cristãos sabem que a graça nos capacita, então mais ou menos 98% dos cristãos estão tentando viver santos por sua própria capacidade, o que é impossível. Frustração, derrota, depressão, condenação, culpa, certamente estarão inclusos nesse cenário. E essa é a crise que abate os cristãos da nossa geração. E eu realmente acredito que aqui ele não está exagerando em porcentagem, gente. Tem uma grande porcentagem, a esmagadora maioria de cristãos está vivendo de modo frustrado, derrotado, sentindo a condenação diária, sentindo culpa diária. Parece que isso de alguma maneira persegue e tira as forças do cristão, como a criptonita tirava a força do super-homem. Agora Deus não nos chamou para viver nessa miséria espiritual. Deus nos chamou para viver todos os seus sonhos, todos os seus projetos, para levantarmos a nossa cabeça e reconhecemos que nele nós temos forças, que nós podemos desfrutar da sua graça e que a sua graça é um poder de Deus sobre a nossa vida. Quero convidar o louvor para subir aqui no altar e vou ler com você os últimos dois trechos dessa ministração. Pode se colocar em pé. Destaquei também que muitos cristãos têm sofrido desencorajamento por falta de capacidade para viver uma vida santa, sem ajuda, a partir da sua própria força. A graça é não apenas a resposta para a salvação e perdão, mas é a poderosa provisão de Deus para vivermos uma vida santa. Você se apropria desses princípios para a sua vida? Amém? Então a graça é um poder de Deus sobre a nossa vida. Só que nada disso aqui acontece se eu não entender o elemento fundamental. E qual é o elemento fundamental? Volte para aquilo que nós estávamos falando sobre Davi. Sabe, entender a maneira com que eu devo me relacionar com o Senhor. Entender que tem coisas em nossa vida que nós precisaremos escolher entre o Senhor e as coisas que muitas vezes chamam a nossa atenção, aquilo que muitas vezes quer nos tirar da sua presença, e até algumas delas são até lícitas, mas concorrem com a fé, concorrem com a nossa intimidade com o Senhor. Não foi da noite para o dia que Davi resolveu ir lá na varanda do palácio, olhar aquela mulher bonita tomando banho. Não, a Bíblia fala que ele já estava
um ano dentro de casa. Um ano. E a Bíblia ainda vai além, porque a Bíblia fala, no ano em que os reis deveriam ir à guerra, Davi estava lá no palácio entre plumas e iguarias. Davi estava lá desfrutando de todo o conforto do palácio, quando o rei, na verdade, deveria estar na guerra. E essa é uma das fragilidades nossas, porque às vezes a gente não percebe que até aquilo que é supostamente ilícito tem o poder de gerar uma inclinação sobre a nossa carne, que vai fazendo com que nós nos acostumemos com aquela vida, com aquele conforto, com aquelas maravilhas que estão ao nosso redor, e é exatamente isso que torna muitos cristãos presa fácil do pecado. Porque se Davi estivesse se posicionado, se ele tivesse se levantado como homem de Deus que era, se ele estivesse no lugar certo que Deus o chamou para estar, que era no campo de batalha, vivendo e cumprindo o seu chamado, provavelmente aquilo não teria acontecido sobre a sua vida. Mas ele se tornou alguém exposto ao pecado. E quando Davi peca, fica nítido a profundidade do seu arrependimento. Provavelmente não era um choro qualquer. Eu fico imaginando que o arrependimento de Davi por tudo aquilo que ele cometeu contra o Senhor era um tipo de choro de soluço mesmo. Era um tipo de choro daqueles de faltar ar, daqueles de alguém que realmente está reconhecendo que estava entre a vida e a morte. Mas com todos os erros que esse homem cometeu, e que qualquer um de nós humanos um dia podemos cometer ou já tenhamos cometido, nós não podemos tirar o mérito da maneira com que ele se dirigiu ao Senhor depois do seu pecado, porque o seu arrependimento mostra que realmente o coração dele estava desesperado por Deus. E há uma diferença muito grande entre alguém que quer Deus em sua vida, entre alguém que quer estar no ambiente religioso, talvez para se sentir um pouco mais religioso, ou sei lá o que passa na cabeça das pessoas, e uma pessoa que tem fome, uma pessoa que tem desespero por Deus. A Bíblia não está aumentando quando ela fala que Davi se joga ao chão, que ele se lança aos pés do profeta, que ali ele começa a gritar, que ali ele começa a gemer, que ali ele começa a ter quase que uma convulsão, porque ele estava reconhecendo a profundidade do seu pecado, e mais do que isso, ele estava reconhecendo que o seu pecado agora o separava de Deus. Assim é conosco, a Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas eu amo esse mesmo verso da palavra que diz, porém, os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam abençoar. E o Senhor estava ali naquele lugar, o Senhor estava vendo o coração daquele homem que se rendia, não em partes. O Senhor estava vendo o coração daquele homem que não estava preocupado com o seu palácio, não estava preocupado com os seus carros, não estava preocupado com o seu castelo, não estava preocupado com absolutamente nada, a não ser perder a presença de Deus na sua vida. E essa é, sem dúvida nenhuma, a forma correta de nos arrependermos. Se eu me arrependo só pensando nas consequências sociais, se eu me arrependo pensando tão somente no desdobramento que isso vai ter na minha casa, no meu trabalho, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar, esse não é o arrependimento sincero. O arrependimento sincero é a verdadeira entrega e o reconhecimento de que eu feri o coração do Pai, e por ferir o coração do Pai, agora eu preciso lamentar, chorar e reconhecer o meu pecado em um mesmo nível. E foi isso que Davi fez. E eu penso que Davi, ele tinha muito claro no seu coração quem era Deus para ele. Eu penso que Davi tinha, e não é à toa que a palavra fala por diversas vezes,
que ele era um homem segundo o coração de Deus. É verdade que o que ele fez era trágico. É verdade que o seu pecado foi horrível. Mas o que fez com que esse homem se tornasse um homem segundo o coração de Deus foi o tamanho da sua vulnerabilidade. Eu admiro homens assim. Eu admiro Davi como admiro John. Como eu disse, o homem é um escritor cristão famoso, influente, conhecido em todo o planeta. Quem de nós ia imaginar? Esse homem expôs a vida dele e falou assim, eu comecei com a pornografia aos 12 anos de idade. Se esse homem falasse que ele viveu a vida toda orando, se consagrando, jejuando, faria muito mais sentido para mim. Eu pensava, bom, isso tem tudo a ver com o nível espiritual que ele está vivendo. Mas ele foi vulnerável, suficiente para expor o seu pecado. Porque ele sabia o quanto pessoas como eu e você precisaríamos em um dia como hoje reconhecer o que é a verdadeira graça de Deus, nos colocar nesse lugar de completa dependência. Porque todas as vezes que nós tentamos na força do nosso braço, porque todas as vezes que nós fizemos voto, propósito, todas as vezes que nós reunimos toda a nossa força, toda a nossa bagagem espiritual, todas as vezes nós nos frustramos. Mas quando nós encontramos, há um lugar em Deus, há uma ferramenta espiritual disponível. Então agora eu posso entrar nesse lugar. É a graça de Deus. É mais do que só o favor imerecido. Ela é a graça capacitadora. Ela te dá capacidade para que você possa vencer até mesmo as suas maiores lutas. Ela te dá capacidade para que você não seja mais uma mula do diabo. Ela te dá capacidade para que você não viva mais na miséria espiritual. Ela dá capacidade para que eu e você possamos superar as nossas limitações, porque eu e você somos limitados, mas Deus não é. A graça dele não é. E ele te capacita hoje, ele te capacita sempre. A graça dele está disponível. Nós vivemos no tempo da graça. Então aproveite ela, aproveite enquanto é tempo de desfrutar dessa graça, mas faça isso como quem tem fome, faça isso como quem tem sede, faça isso como Davi fez, se humilhando diante do Senhor, tornando-se vulnerável, talvez reconhecendo, como a letra da canção que nós entoamos aqui, maravilhoso, admirável, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que conquistas, mais do que casa, mais do que carro, mais do que circunstâncias, mais do que pessoas. A presença de Deus é mais do que tudo isso. E Davi estava vendo, eu estou perdendo a presença dele, o meu pecado está me tirando do meu Senhor, e não tem vida mais miserável sobre a face da terra do que a vida sem Deus, do que a vida distante dos altares do Senhor. Não tem vida pior, não tem escravidão pior, não tem lugar pior do que o lugar distante da presença de Deus. Eu creio que o Senhor está hoje aproximando os nossos corações do seu poder divino chamado graça, para que nós possamos sair desses lugares que nós não fomos criados para estar, para que você viva como um rei e como um sacerdote, que foi isso que o Senhor chamou você para ser nessa terra. Feche os teus olhos, permita que o Espírito Santo agora comece a sondar o teu coração. Agora você mesmo pode fazer um levantamento racional sobre as escolhas que você tem feito em sua vida, sobre os valores que você tem colocado sobre o seu coração, sobre os lugares que você tem ansiado por estar, mas que muitas vezes, em comparação com o lugar da presença do Senhor, você tem depositado muito mais valor, muito mais tempo, muito mais energia em lugares que não são, que o Senhor não está, em que você não tem crescido, não tem frutificado. E hoje o Senhor te chama novamente para esse lugar, que é o lugar da presença dEle. Eu creio que o Senhor está
gerando sobre os nossos corações uma nova fome, uma nova sede. Eu creio que o Senhor está hoje lembrando você do seu chamado, lembrando você hoje dos propósitos que um dia Ele já colocou sobre o seu coração e que por algum motivo você se esqueceu, por algum motivo você deixou de lado, por algum motivo você deixou de viver todos os sonhos de Deus. Talvez você tenha vivido essa vida rendida à escravidão do pecado, talvez você tenha se acostumado com isso e pensado: a vida é assim mesmo, a vida é desse jeito, a luta é sempre assim. Eu estou aqui para dizer para você que não, é você, sou eu, somos nós que damos um basta no pecado, somos nós que resolvemos viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, descansando na graça de Deus, que é um poder sobre a nossa vida. Abra seu coração para Ele, fale com Ele essa noite, permita que o Espírito Santo visite você. Aleluia. Envoltei tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Senhor Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Nos arrependemos nessa noite, lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só queremos a ti, só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, Senhor, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém. Eu sinto o Senhor falando fortemente ao meu coração que tem uma porção dele disponível essa noite para os cansados, para aqueles que têm tentado diante dos seus próprios esforços. O Senhor está deixando bem claro para o meu coração essa noite que no nosso meio existem pessoas cansadas, existem pessoas que pela força do seu próprio braço têm muitas vezes tentado fazer as coisas espirituais acontecer. Muitas vezes por causa do empenho, por causa do esforço e do trabalho, isso tem gerado frustração, isso tem gerado decepção, isso tem gerado um cansaço que vai além do cansaço físico. O Senhor me mostra pessoas claramente cansadas, mas não é cansadas apenas espiritualmente, aliás, fisicamente, são pessoas cansadas espiritualmente. São pessoas que
se esforçaram em uma direção errada e hoje reconhecem que o poder de Deus só se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e é através da nossa vulnerabilidade que o Senhor estabelece a graça dele como um poder fundamental, como um poder divino, um poder celestial, capaz de nos fazer travar e conquistar mesmo as batalhas mais difíceis da nossa vida. O Senhor também me mostra pessoas que pelos seus próprios esforços têm tentado mudar a sua família, pelo seu próprio esforço têm tentado mudar talvez a sua vida profissional e conquistar e viver os anseios da sua própria alma, e de alguma maneira o Espírito deixa claro para mim que esse é o caminho errado também, que o caminho certo é o caminho da dependência, que o caminho certo é o caminho da confiança tão somente na graça e no poder de Deus, e que isso também vai gerar cansaço, e que isso também vai gerar consequências espirituais que gerarão por fim desânimo, frieza espiritual, distanciamento. E hoje o Senhor nos chama para mais perto dele, o Senhor nos chama para um lugar de descanso, o Senhor nos chama para um lugar de desfrutar de uma ferramenta poderosa que Ele nos deixou disponível, chamado graça capacitadora. E eu quero abrir esse momento do altar para você que deseja ser capacitado pelo Senhor, para você que deseja hoje se apropriar do poder de Deus para a sua vida. Se você deseja, saia do seu lugar. Se você deseja, venha aqui buscar o Senhor. Deixe o Espírito Santo hoje mover em você, mover no seu coração. Permita que o Espírito Santo trabalhe por você. Permita que hoje a sua alma seja descansada nos átrios do Senhor. Permita que os seus problemas, que as suas lutas, que as suas dificuldades hoje estejam no lugar certo, que é o lugar da presença do Senhor. Se você também por algum motivo se distanciou do Senhor, esfriou na fé, hoje o Senhor te chama. Venha aquecer o seu coração, venha encher o seu coração de vigor, venha de novo respirar a glória do Senhor sobre a sua vida. Venha materializar os sonhos, os projetos, os anseios que o Senhor tem sobre a sua história. Há um chamado sobre a sua vida, há um anseio sobre o seu coração. Não permita que a frieza, não permita que as lutas, não permita que até mesmo os problemas venham a tirar de você os sonhos e os projetos que o Senhor confiou somente a ti. Um novo coração, uma nova mente, Senhor. Estamos indo ao encontro da sua graça, Senhor. Sua graça é suficiente, sua graça é suficiente. Sim, sim, Jesus, sim, Jesus. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, na sua beleza, à medida em que te
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Encontramos em Ti, Senhor. Encontramos em Ti. Eu encontrei o meu tesouro. Depois que eu olhei pra Ti, eu achei tudo que eu preciso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro na Sua presença. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, nós encontramos um lugar seguro para as nossas almas. Esse lugar é a Tua presença. Desse lugar não queremos sair. Esse lugar é exatamente o lugar do nosso refrigério. É o lugar onde as nossas almas encontram descanso, paz, direção. Diariamente nós somos bombardeados por tantos anseios. Diariamente somos bombardeados por tantos desejos. A nossa alma tende a se inclinar para tantos lugares. Mas, Senhor, hoje eu quero pedir especialmente que o Senhor nos dê uma capacidade de discernimento espiritual para não permitir que a nossa alma se deleite em qualquer lugar, diante de qualquer circunstância, que haja um anseio, uma fome sobre aqueles que de alguma maneira têm andado sem fome pela Tua palavra, sem fome pela Tua presença. Pai, faça despertar um anseio e uma fome pela presença do Senhor. Pai, libera sobre nós hoje uma capacitação sobrenatural, vinda do alto sobre a nossa vida, para vencer as maiores lutas, as tribulações, para que haja posicionamento diante das circunstâncias ao nosso redor, para que não venhamos nós, Senhor, a permitir que o pecado faça morada em nossas vidas e vivamos debaixo de uma vida escrava, uma vida aquém do que o Senhor sonhou para cada um de nós. Por isso, nos levanta hoje, Senhor, como príncipes, como princesas, como homens e mulheres que temem o Senhor e que têm o Senhor acima de todos os valores desse mundo. Pai, gera sobre nós, Pai, um arrependimento, Pai, pelos pecados que nós cometemos, mas também que seja esse arrependimento correto, Senhor, um arrependimento segundo Deus, seja uma tristeza segundo Deus, um arrependimento de quem sabe que feriu o coração do Senhor, e não somente um arrependimento pela nossa reputação. Pai, em nome de Jesus, hoje constrói, ou até mesmo reconstrói o coração daqueles que de alguma maneira têm um compromisso com o Senhor, mas por causa das vaidades da vida, por causa dos anseios do coração, tem esfriado a sua fé, tem andado distante do Senhor. Pai, nos ajuda hoje, nos levanta, nos coloca de novo nesse lugar de dependência, nos coloca de novo nesse lugar onde reconhecemos que somente pela Tua graça que seremos vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, porque creio, pelos olhos da fé eu já posso ver, Pai, o Teu povo andando debaixo de promessas. Pelos olhos da fé, Senhor, eu já posso contemplar e ver todos os sonhos do Senhor se concretizando sobre a vida daqueles que estão posicionados e que reconhecem a graça do Senhor sobre as suas vidas.
Senhor, estabelece hoje a Tua vontade sobre os nossos corações. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela confiados em Tua graça sobrenatural, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor essa noite, querido. Louve a Ele, louve a Ele. Declare e exalte o nome do Senhor. Exalte o nome de Jesus essa noite. Mais forte, aplauda Jesus. Declare a sua adoração ao nome dEle, a tudo aquilo que Ele representa sobre a sua casa, sobre a sua vida e a sua família. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro. Declare isso. Declare isso como uma oração. Sim, Jesus, nós encontramos o tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que a presença dEle esteja com você por todos os dias e você possa viver a graça do Senhor. Amém? Olha para quem está ao seu lado e depois de abraçar, diga para essa pessoa: você tem um tesouro sobre a sua vida, o nome dele é Jesus. Vai na bênção, vai na paz.